Bom dia, eu sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo, e eu estou aqui nesta manhã, embaixo desta árvore frondosa no meu quintal, antes das 6 da manhã, meditando aqui na palavra, e queria compartilhar com você aquilo que eu tenho meditado. Nós estamos lendo aqui o Salmo 1, e eu quero ler para você, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Veja o que o Salmo diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, ele vai trazer a fonte da verdadeira felicidade, e ele vai trazer dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que têm a felicidade plena, que buscam a felicidade de forma geral, como também aquelas pessoas que elas buscam a felicidade, mas é uma felicidade passageira, não é perene. Ela é efêmera, ela passa rápido. E aí ele tem que estar buscando essa felicidade todos os dias, e buscando muito essa felicidade, porque ela se acaba. O grande problema está na fonte onde nós procuramos. Por exemplo, algumas pessoas procuram a felicidade na família. É certo que a família traz felicidade, mas não é plena. Outras procuram, por exemplo, a felicidade nos bens materiais. Os bens materiais, eles não trazem a felicidade. Eles trazem alegria, eles trazem a sensação de bem-estar, de conforto, mas não é uma sensação, não é a felicidade plena. Outras procuram, por exemplo, nos prazeres do mundo. E Jesus Cristo, quando fala sobre a paz, ele diz que deixa a paz nos dá, e não dá como o mundo dá. É certo que o mundo, de certa forma, traz paz, mas não é uma paz plena. É uma paz passageira, e as pessoas ficam procurando em festas, em orgias, em drogas, em bebidas, a felicidade. Mas quando acaba aquele momento, a felicidade também se acaba, e eles têm que procurar novamente até encontrar, e por um momento eles são felizes e depois a felicidade passa. O salmista começa dizendo que existe a possibilidade de nós termos muitas felicidades. Ele diz assim: bem-aventurado o homem, ou seja, existem muitas felicidades. O sentido aqui é de fato plural. Existem muitas felicidades para o homem que não anda no conselho dos ímpios, para o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é uma característica daquelas pessoas que têm uma relação íntima com Deus, e esta relação íntima com Deus é a fonte da verdadeira felicidade. E fazer aquilo que agrada a Deus é que de fato traz a felicidade. E aí ele diz assim: as pessoas que não andam no caminho dos pecadores, e eu queria só lembrar que a Bíblia diz que existem caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é caminho de morte. E o salmista está dizendo: o homem que não anda, nem se detém no caminho dos pecadores. Aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores para concordar com as suas atitudes, nem com aquilo que eles falam. Essas pessoas, elas são felizes não por causa de suas atitudes, mas porque essas atitudes estão voltadas para a obediência na palavra. Veja o que ele diz: antes, o prazer dessas pessoas que fazem isso, que não concordam com essas coisas, que não se detêm, que não andam, que não se assentam, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, primeiro nós temos que entender que aqueles que têm prazer em ter uma relação íntima com Deus, eles têm prazer na palavra de Deus. E não é apenas em um momento do dia, é meditar, é ler, pensar e obedecer a palavra de Deus, de dia e de noite. O salmista, no Salmo 19, ele vai trazer qual é o verdadeiro valor
da palavra. Ele diz que a palavra de Deus ela é mais valiosa do que o ouro, do que o muito ouro depurado. Neste mesmo salmista, ele diz que a palavra de Deus ela é doce como mel e destilado dos favos. O salmista no Salmo 119, é um salmo muito extenso, tem mais de 150 versículos. Este salmo todo ele é dedicado à palavra, e no início do salmo, o salmista faz uma pergunta, dizendo assim: de que maneira o jovem pode permanecer puro no seu caminho? E ele diz: observando segundo a sua palavra. Jesus Cristo, quando vai falar sobre aqueles que o amam, ele diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será amado por meu Pai, e também eu o amarei. Ou seja, há uma característica daquelas pessoas que têm a verdadeira felicidade, que buscam a Deus, em guardar a palavra, em meditar a palavra e tê-la no coração para não pecar contra o Senhor. Isto é uma característica. E ele traz uma figura muito interessante para essas pessoas. Ele diz assim: ele será como árvore plantada. Primeiro, o verbo aqui, no original, é um verbo que demonstra que não somos nós que nos plantamos. É Deus quem nos planta, é um passivo. Ele diz assim: ele será como árvore plantada. É Deus quem o planta, é Deus quem o rega, é Deus quem cuida dele. Depois, ele vai dizer assim: junto a ribeiro de águas. Ele demonstra que esta árvore, ela nunca faltará nutrição, nunca faltará alimento. Ora, se eu tenho aqui no meu quintal esta árvore, que não está junto a ribeiro de águas, que eu também não preciso mais estar regando todos os dias, ela está desta forma, frondosa, como vocês estão vendo aqui no fundo, ao fundo. Vocês imaginem uma árvore que é plantada junto às correntes das águas, ou seja, que tem alimento perene todos os dias, porque é assim que a palavra de Deus é. Aquelas pessoas que se alimentam da palavra de Deus, elas nunca deixarão de ser alimentadas. Elas sempre terão alimentos para a vida toda. E a árvore, ela tem um papel muito importante, tanto na nossa região, mas muito mais na região onde o salmista escreveu, que é uma região desértica. É a região de muito sol. E aí a árvore, ela tem primeiro um papel de dar sombras, ou seja, de abrigar pessoas. Aqueles que têm um prazer na lei do Senhor, eles abrigam pessoas, eles cuidam de pessoas. Depois, a árvore, que ele fala que é uma árvore frutífera, que no devido tempo dá o seu fruto, ela traz alimento para as pessoas. E aí nós podemos entender esse fruto de duas formas. A pregação da palavra, onde nós podemos levar alimento para as pessoas, como também o fruto do Espírito Santo. No devido tempo, ela dá o fruto do Espírito, e aí o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito começa com amor, com paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, e assim vai. A árvore, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que ele faz será bem sucedido. E aqui ele não está se referindo apenas na questão material, mas também na questão espiritual. Ele será bem sucedido espiritualmente. A sua família, aquele que tem um prazer na lei do Senhor, será bem sucedida, ou seja, todas elas estarão, todos os componentes da família, eles estarão aos pés do Senhor. E parece-me que o ser bem sucedido consiste nisso. O ser bem sucedido não consiste em ter muitos bens. Jesus Cristo conta uma parábola de um homem que plantou, e a sua plantação foi muito grande. E aí ele olha para si e diz assim: eu não tenho onde colocar minha plantação, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros novos, vou colocar minha plantação, a minha colheita dentro desses celeiros, e aí eu vou dizer para mim mesmo: a alma come, bebe, folga e regala. E aí, porque tu tens muitos bens para muitos anos, para muitos dias. E aí Jesus diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem é? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. O salmista diz: tudo o quanto ele faz será bem sucedido, e as suas folhas, elas não murcham. É uma árvore viva, uma árvore frondosa, uma árvore que dá sombra, uma árvore que dá frutos. Por outro lado, ele diz assim: mas os ímpios não são assim. E aí ele está se referindo àquelas pessoas que não têm comunhão com Deus. Logicamente, a linguagem aqui é o povo de Deus, o hebreu do Antigo Testamento, todas as pessoas que não eram do povo, ou seja, todas as pessoas que não eram hebreias, elas eram ímpias. Elas eram idólatras, elas buscavam a paz em outros deuses, elas cultuavam outros deuses. Elas acreditavam que existiam vários deuses para cada
para cada coisa que eles procuravam. Por exemplo, no Egito, o Nilo era um deus, como eles também adoravam as vacas. E aí o sol era outro deus, e aí eles atribuíam a fartura, eles atribuíam as coisas a esses deuses. E aí ele diz assim, os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Agora veja as duas figuras de linguagem. Um é uma árvore viva, que é alimentada perenemente, que ela dá frutos e sombra. E o outro lado são palha, ou seja, são mortos. A palha não tem vida. A palha é a folha seca. Ela não produz fruto, ela não produz sombra, ela não tem vida. Então aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, eles têm vida ao contrário dos outros, que são mortos, que não produzem vida nenhuma, que não podem alimentar ninguém, que não podem abrigar ninguém. Eles não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa, ou seja, para onde o vento bater, ele leva a palha. Se ele vier da esquerda para a direita, ele leva para lá, e do contrário também é verdadeiro. Se o vento for muito forte, a palha levanta, mas depois ela cai. Ele não tem vida própria, ele é morto. E aí o salmista vai trazer o final de todos. Ele diz assim, porque os perversos não prevalecerão no dia do juízo. A palavra prevalecer aqui é exatamente a palavra levantar. Eles não estarão de pé. É a mesma palavra que Jesus disse, por exemplo, a Talita, quando ele foi ressuscitar a Talita, a filha de Jairo. E aí ele chegou na casa, as pessoas riram dele, e ele disse assim, a menina dorme. E ele chegou lá e disse, Talita cume, ou seja, Talita levanta. É a mesma palavra que está aqui. O sentido desta frase é, os perversos não estarão de pé no dia do juízo. A intenção aqui é, no dia do juízo, as pessoas que são como a palha que o vento dispersa, elas estarão prostradas, humilhadas, elas serão derrotadas e elas não estarão de pé, elas não prevalecerão. E quando ele diz assim, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação do justo, é a mesma coisa. O que o salmista está dizendo é que haverá um dia que nós prestaremos conta. E aqueles que não temem a Deus, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão fora da graça de Deus, da graça que eu digo é a graça salvífica, não da graça comum, eles perecerão, eles estarão humilhados. E aí o último versículo diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Por que ele conhece o caminho dos justos? Porque é o caminho da santidade, é o caminho da retidão, é o caminho contrário ao conselho dos ímpios, é o caminho contrário ao caminho dos pecadores e é o caminho contrário à roda dos escarnecedores. É o caminho da vida, é o caminho da árvore que está regada por um riacho. Esse caminho o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o caminho da infelicidade eterna. Ou seja, enquanto algumas pessoas buscam a felicidade nesta vida, mas a felicidade no lugar errado, elas continuarão infelizes, porque este caminho não é caminho de vida. Mas para aqueles que amam a Deus, que têm prazer na sua lei, no dia do juízo, eles não estarão prostrados, eles estarão de pé. Eles ouvirão do Pai, vinde. Eles ouvirão do Filho, vinde, benditos de meu Pai, para o reino eterno, preparado desde a eternidade. A pergunta neste momento, e eu quero dizer nesta manhã, porque eu estou muito cedo, é, aonde você tem colocado a sua felicidade? Onde você tem buscado a sua felicidade? O salmista diz, há uma possibilidade de você ter uma felicidade perene. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às enfermidades, há uma possibilidade de você ser feliz. E a felicidade completa está em servir a Deus e se relacionar de forma íntima com o seu Criador
através da reconciliação que Cristo nos traz, porque esse é o seu ministério, de reconciliar o homem com Deus e de viver para agradar aquele que lhe criou. Que o Senhor nesta manhã lhe abençoe, que o Senhor nesta manhã lhe guarde e que nós possamos ter esse prazer, o prazer de ler e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para sermos essa árvore que o mundo tanto precisa, para trazer abrigo às pessoas, como também alimento. A graça e a paz, que o Senhor nos abençoe.